tivéssemos escolas que educassem, tribunais que julgassem, políticos que não fossem corruptos, burocracia que fosse aceitável, isto era diferente. Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. Vejam bem este escândalo da roda das cadeiras do poder em Portugal. O governo de Luís Montenegro, que acabou de fazer aumentar em 5% o salário dos políticos, parece que agora está mesmo a pagar os favores da campanha eleitoral. Caríssimos amigos, hoje vamos expor como o Dr. Medina Carreira já antecipava o cenário que vivemos atualmente e que será agora descrito pelo Dr. Pedro Frazão, deputado do Partido Chega, que não poupou críticas a este escândalo. Estamos a falar de uma das maiores vergonhas da política portuguesa, uma verdadeira cozinha recheada de tachos milionários nos bastidores do poder. Salários astronómicos e nomeações políticas duvidosas tornaram-se rotina, numa demonstração flagrante de tudo o que está errado com a nossa democracia. Fique connosco até ao final para conhecer todos os detalhes deste esquema e perceber como estas manobras prejudicam gravemente Portugal. Então não é que o guru das sondagens eleitorais do Centro de Sondagens da Católica, esse mesmo, vai agora presidir a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e vai ganhar mais de 11 mil euros por mês, sem perceber nada, mas mesmo nada de transportes. Digam lá se isto não é um enorme tacho. Eu acho que isto não é um tacho, isto é um trem de cozinha inteiro. Então, para perceberem bem, vamos ouvir esta linda história. Fiquem comigo. Começamos pelo aumento de salários dos políticos. Luís Montenegro e o seu governo aprovaram um aumento de 5% nos salários dos políticos. Esta decisão, em plena crise económica, soa a um escandaloso pagamento de favores eleitorais. Taxa ou trem de cozinha? Ricardo Reis, ex-diretor do Centro de Sondagens da Católica, foi nomeado vice-presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, AMT. Com um salário superior a 10 mil euros mensais, é mais um exemplo claro de favoritismo político, sem qualquer competência técnica para o cargo. Agora poderemos melhor perceber o histórico de falhas nas sondagens. O mesmo Ricardo Reis liderou sondagens eleitorais repetidamente erradas, favorecendo alianças políticas que agora lhe garantem um lugar dourado no poder. Será coincidência? Pedro Nuno Santos, enquanto ocupava o cargo de Ministro das Infraestruturas, nomeou Ana Paula Vitorino, ex-ministra do PS e, por mera coincidência, esposa de Eduardo Cabrita, seu colega de governo na época e então Ministro da Administração Interna, para a presidência da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, AMT. Um cargo com um salário de 11.592 euros por mês, superior ao do Presidente da República. Hoje, o PSD repete o padrão de nomeações duvidosas. Paula Machado, mulher de Mauro Xavier, uma figura de destaque no PSD, foi nomeada vogal da AMT. Com um salário de 9.273 euros por mês, mais uma vez, a competência foi deixada de lado. O deputado Pedro Frazão não poupou críticas, afirmando que estas nomeações são um exemplo claro de tráfico de influências e uma afronta aos contribuintes portugueses. Em 2021, Pedro Nuno Santos, que estava como Ministro das Infraestruturas e agora está como líder do PS, nomeou uma ex-ministra do PS, também chamada Ana Paula Vitorino, para presidir a esta Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, onde se ganham 11.592 euros. 11.592 euros em salários e despesas de representação por mês. Isto é, ganha-se como Presidente da AMT mais do que como Presidente da República. E então agora o que é que aconteceu? Perguntam os meus amigos. Bem, agora mudou o governo e agora é a vez do PSD. Portanto, Miguel Pinto Luz, a quem calhou agora estar na cadeira do poder daquele ministério, está a nomear gestores sem a mínima experiência na área dos transportes para a AMT. Primeiro foi uma senhora chamada Paula Machado. Quem é ela? É mulher de Mauro Xavier, antigo presidente da distrital do PSD em Lisboa. Esta senhora foi para vogal da AMT, onde ganha em salários e despesas de representação 9.273 euros por mês. E agora é a vez de Ricardo Reis, que é nem mais nem menos o ex-diretor do Centro de Estudos de Sondagens de Opinião da Universidade Católica e que foi agora indicado para o cargo de vice-presidente da AMT, no qual vai ganhar um ordenado e despesas de representação dos tais mais de 11 mil euros por mês. Este Centro de Sondagens da Católica era aquele que se errava sempre previsões erradas em relação ao Chega.
e nomeadamente foi aquele que esteve na base para o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vir dizer que não apoiava um governo onde integrasse o Chega, até porque o Chega não tinha o suporte suficiente nas sondagens. Portanto, estão a ver aqui este senhor que disse também durante a campanha eleitoral que ainda havia espaço para a AD crescer e que provavelmente a AD é que ia ganhar as eleições. Esta pessoa esteve à frente das sondagens que levaram ao colo a AD e agora Luís Montenegro vai dar uma presidência de uma autoridade onde ele vai ganhar mais que o Presidente da República. Digam lá se isto não são as portas giratórias do poder, digam lá se isto não é tráfico de influências, digam lá se isto não é uma autêntica vergonha neste país. O descontentamento com o sistema político em Portugal, evidente desde o pós-25 de Abril, reflete-se numa história marcada por corrupção e trocas de favores, que relegaram o país a posições inferiores na Europa em termos de PIB per capita. O Dr. Medina Carreira, crítico feroz e muitas vezes contestado, alertava há anos para essas questões. Se estivesse vivo, possivelmente mostraria um sorriso irónico aos políticos de ambos os espectros que agravaram a crise nacional. Já na altura as suas críticas revelavam um ciclo de corrupção e incompetência enraizado, onde práticas de nepotismo e tráfico de influências perpetuavam num sistema que beneficiava poucos à custa de muitos, descrito por ele como uma grande porcaria. Disser coisas sérias, as pessoas não prestam atenção. Se nós tivéssemos escolas que educassem, tribunais que julgassem, políticos que não fossem corruptos, burocracia que fosse aceitável, isto era diferente. Enquanto não resolvermos estes problemas, isto não é diferente. Andamos a enganar uns aos outros. Bom, porque nunca se resolveu nada de fundo. Porque o país está ao serviço dos partidos políticos. Os partidos políticos não têm interesse em resolver os problemas de fundo. Os partidos políticos principais, o PS e o PSD, vivem das sondagens que vocês apresentam e dos resultados eleitorais. Porque eles têm uma clientela. Os partidos políticos do PSD e o PS são basicamente bancos alimentares. Quer dizer, a clique, mais alguns aderentes de circunstância, uns oportunistas, uns arrivistas, vão ter com o partido para tirar dinheiro do Estado. Então, assim, estes partidos têm de viver na manjedoura estadual. E, portanto, não se faz nada que seja nem de longo prazo, nem que ponha ordem neste país. Isto é um país. Então, é uma brincadeira. De rapaz, bom, tudo custa 2, 3 vezes mais. Já viu alguém ser investigado? Já viu a Polícia Judiciária e o Ministério Público tentarem averiguar o que é que se passou com isso? Porque houve gente que ficou com dinheiro. Nós estamos a endividar a 48 milhões de euros dia. O senhor vê este país viver bem? Vê as populações satisfeitas? Vê a economia a crescer? Não vê. Portanto, isto esfuma-se tudo aí por sítios que a gente nem sabe quais são. E isto continua. E se nos falhar o financiamento, nós podemos ter uma súbita crise na sociedade portuguesa. Com este empobrecimento rápido do país, junta-se a imoralidade das elites políticas, económicas. O senhor não conhece um político, um homem da bola, ou um homem de empresas, nomeadamente os bancos, que tenha ido para a cadeia. Nada. Acontece nada. Os casos abrem-se com grandes espaventos, os senhores passam aí o dia a transmitir tretas e depois vai-se esfumando, depois toda a gente se esquece de tudo. É o caso de Portugal, são os submarinos, são os pinheiros, Setúbal, é o Freeport. Ficar com o dinheiro alheio, como diz o António Barreto num excelente artigo de ontem no Público, é não ser parvo, quer dizer, parvos são os que não ficam com o dinheiro. E, portanto, o país está nisto. Não espero de um país nestas condições que ele tenha prosperidade. Serei um otimista no dia em que começar a ver isto a mudar. As escolas em que os alunos têm que trabalhar, em que os professores têm que prestar provas, em que os alunos têm que prestar provas, em que os programas são feitos por intelectuais, por artistas, por gente de cultura, em que os exames são feitos para uns e para outros. No dia em que isto começar, que os tribunais, eu tenho, como já tenho dito várias vezes em público, casos de 12, 13, 14, 16, 18, 20 anos. Até 23 anos já tive um caso nos tribunais de 23 anos. O senhor acha que isto é um país a sério? Eu estava a ouvir, enfim, todas estas peripécias e realmente isto é uma fantochada sem nome. Isto é uma fantochada. É o cartão, são as autoestradas, é o TGV, enfim, tudo isto é aparência. É tudo casca. Nós não temos políticos com conteúdo. Temos políticos com casca. Tudo isto é realmente uma coisa que enoja qualquer cidadão, o que se passa neste país. Eu não tenho outra qualificação para o que está a passar na nossa terra. Eu acho que cada coisa tem o seu tempo. E acho que as crianças têm de começar a saber ler, escrever, contar
e entender. Me faz impressão, tudo isto para mim é um nojo, percebe? A política em Portugal é cada vez mais um nojo. Aquilo a que o Rafael Bordal Pinheiro chamava a grande porca. O homem do nosso Zé Povinho. Exato, o homem do Zé Povinho, chamava-lhe a grande porca. Eu diria, enfim, para atualizar, a grande porcaria. É a política em Portugal, percebe? Eu tenho maior e mais progressivo desprezo por quase todos estes políticos, percebe? 3 ou 4 que restam de seriedade e de respeitabilidade com dignidade da nossa terra. O resto é só, parecem daquelas santolas que há uma época que só têm casca, não têm conteúdo. É assim que nós temos a política. Santolas só com casca. Mas prevê que a santola ganhe recheio? Não, não ganha recheio. Não ganha recheio porque o mal disto todo está nos partidos políticos. E os partidos políticos são cada vez piores. O PS e o PSD são cada vez piores. E, portanto, isto é uma santola que vai andando até que alguma coisa lhe quebra a casca. Pontificado um grande político, Fontes Pereira de Melo, e coisa que já não existe em Portugal há um tempo e que não vai existir tão cedo. Portanto, mesmo contando que houve a regeneração e o Fontes Pereira de Melo, Portugal era uma coisa de fugir. Era a política que era a grande porca, era a economia que era a galinha choca, era o Parlamento que era o grande papagaio. Bom, portanto, nós estamos a reviver um período de profunda decadência que eu penso que é igual ao desse tempo. Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. E sobretudo num terreno de grande pobreza. A corrupção hoje é como há um ano, como há 2 anos, como há 3 anos e como daqui a 3. Nós mantemos uma máquina de investigação e de julgamento que não serve para coisa nenhuma. Porque hoje qualquer pessoa que tenha a tentação de ser corrompida ou de se deixar corromper tem 99% de probabilidades de não ser apanhado. Depois, como não se criminaliza o enriquecimento ilícito, um corrupto faz uma vida excelente, porque enquanto está a ser averiguado ou não averiguado, ele está a gozar os benefícios de ter sido corrompido. E depois dali, como também não se pode perguntar onde é que você foi buscar o dinheiro, ele vive uma vida descansada. Quer dizer, em Portugal, ser corrupto, se a pessoa tiver capacidade para tanto, é realmente o melhor estatuto que se pode ter. Pessoas que, enfim, viveriam com alguma modéstia, passam a viver, nós sabemos de alguns, porque infelizmente ou felizmente isto é uma cidade pequena, nós sabemos dos que chegaram aqui a Lisboa, que vieram de vários sítios do país, com uma mala de cartão, como eu costumo dizer, e são multimilionários hoje. Exibem e sabe-se como é que vivem, não sabe só como é que chegaram àquele que eles vivem. E o Estado, e a mim aflige muito isto, porque nós, num tempo de sociedade em empobrecimento acelerado, a moralização da sociedade é um imperativo. Porquê que Portugal está, sobretudo aqui esta zona de Lisboa e do norte atlântico, porquê que está cheio de redes de autoestradas? Quer dizer, porquê que esta gente promoveu tanta autoestrada? Esta gente ou os governos? Os governos que andaram por lá, não sei quais foram. Quer dizer, isto tudo é muito estranho. Eu sei é que os senhores tomaram conta do governo, encomendaram autoestradas absolutamente dispensáveis, que custaram rios de dinheiro, que nós tivemos que ir ao estrangeiro buscar dinheiro para fazer aquilo. A parte da dívida externa foi afeta exatamente a isto, que hoje não tem nenhuma utilidade, porque o país está de cócoras na pobreza, não há dinheiro para a gasolina, não há dinheiro para as portagens, que a única conclusão que posso tirar é que eles estão todos os mesmos, ou estão no PS, ou estão no PSD. Quer dizer, o privado, que devia correr algum risco, não corre nenhum. O Estado, pelas mãos destes senhores que estiveram por lá, ministros e secretários de Estado, assumiu todos os riscos. Quer dizer, tudo isto é tão estranho que eu não concebo que não haja um órgão de poder que mande investigar isto e que mande buscar os papéis secretos. Porque isto é uma das razões pelas quais a sociedade portuguesa vai tornar-se um veneno permanente. Os pobres que estão a ser expoliados com TSUs e outras coisas não podem olhar para isto nem respeitar quem dirige este país. Quer dizer, está tudo montado para roubar. Vergonha, os pés, uma vergonha. Quer dizer, quando alguém sério se levanta e tenta pôr alguma coisa no chão, é logo destruído.
Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. E não foi feito o suficiente para daqui a uns anos termos um outro país. Esta é que é a gravidade da situação. Temos andado a enganar, nós não resolvemos os problemas de fundo, não temos justiça, não temos ensino, não combatemos a corrupção, não temos mercado de arrendamento, etc. O Estado deve e não paga. Enfim, temos uma série de vícios vai que não pagar agora. Vai pagar um bocadinho. Há uma nova lei que vai permitir pagar mais depressa. Não é preciso lei nenhuma para pagar o que se deve, há uma lei de decência que se cumpre. Bom, não percebo porque é que o Estado não paga. Sabe coisa nenhuma, porque não é meu hábito nem dizer mal nem mentir. Segunda coisa que eu queria dizer ao Dr. Basílio Horta é que eu não sou candidato a nada, já não sou candidato a nada, e por conseguir não quero ser popular. Eu não quero enganar esta assistência. Quer dizer, popular é a última coisa que pode pensar que eu quero ser. Então, é o seguinte, nem digo mal por prazer, nem quero ser popularucho porque não depende do aparelho político. E gostava de mostrar aqui, com o auxílio das câmaras, isto é a economia portuguesa durante 40 anos. Esta é a economia portuguesa. Nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000. É esta coisinha que estão aqui a ver. Portanto, se estão satisfeitos, o Dr. Basílio Horta está satisfeito, eu dou-lhes os parabéns. Mas eu dir-lhes a minha verdade. E quem não quiser ouvir, não me ouve. Eu sou num novo partido. Já 3 pessoas me convidaram. E eu disse que casas de mulher de má vida já há muitas. O senhor tem um poder de síntese que... Não, foi o que eu disse, honestamente, foi o que eu disse. E havia gente, havia ideias, havia um país e havia uma esperança. Hoje não há gente, não há ideias, não há país e não há esperança. Conclusão. O que acabamos de ouvir não é apenas um escândalo. É um retrato de como o sistema político português privilegia poucos enquanto abandona muitos. Agora, a pergunta é, até quando vamos tolerar este circo do poder? Se gostou deste vídeo, junte-se a nós para uma exigência de mudanças urgentes na nossa política portuguesa. Partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.